Está começando mais um episódio do Obras Inteligentes, o podcast da Mentor Construção, que conecta tecnologia e as melhores práticas para transformar a gestão do seu canteiro. E hoje estamos mais uma vez aqui com o Jairon Barros, tudo bom? Joia. Ele que é CEO e fundador do Grupo Mentor Construção. Vamos lá, e hoje, pessoal, nós temos a honra de receber aqui um convidado que tem uma trajetória muito sólida em gestão, processos e excelência operacional. Aqui conosco, o Luiz Gustavo Boaventura, ele que é superintendente de gestão e excelência operacional da Steel Corp. Bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, Alana, Jairon. Um privilégio estar aqui com vocês. Esse podcast que é maravilhoso, né? Obras inteligentes, a gente já se sente muito bem. Falou, uau, fui selecionado, já passei pelo primeiro crivo aí, né? Com obras inteligentes, processos bem arquitetados. Vamos falar um pouquinho disso. Então, um privilégio estar aqui com vocês. Excelente, Luiz. Obrigado por aceitar esse nosso convite. É uma honra poder te ter aqui hoje. E faz muito sentido, né, quando a gente fala do tema do nosso podcast, que é obras inteligentes, justamente no que você faz no teu dia a dia, né? Você tem aí uma trajetória incrível, né, dentro da indústria da construção, passando por várias empresas aí de renome, né, e ajudando a transformar o setor, né, através de processos, tecnologia, gestão, e é sempre um grande desafio. Então, obrigado por aceitar esse convite e vamos junto. Luiz, e para a gente iniciar, fala um pouquinho dessa tua trajetória, tua história, deixa a gente te conhecer um pouquinho mais, né, como que o Luiz entrou na indústria da construção, né? Fica à vontade, Como meu foi amigo. esse caminho, né, para chegar até essa posição de superintendente da Steel? Boa, vamos lá, uma história até curiosa. Eu sempre, desde muito novo, gostei muito de esportes e eu praticava o voleibol, Jairon, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, fui um atleta de voleibol, mas era um atleta mediano. Você me conhece, eu tenho uma certa altura, né? Então, eu comecei a jogar vôlei no Minas e depois que eu encerrei essa minha carreira de atleta, eu comecei a trabalhar com jogadores de vôlei e a empresariar alguns jogadores de voleibol. Então, passei alguns anos da minha vida trabalhando com jogadores de voleibol, viajando pelo mundo, negociando jogadores de voleibol, mas infelizmente a gente era muito novo, não tinha uma competência técnica e emocional muito apurada. Esse negócio acabou não indo para frente e eu tinha tios que trabalhavam na construção civil. E eles falaram, olha, agora vocês já viveram essa vida de empresário, então agora vamos botar o pezinho no chão, nós vamos viver uma vida, né, dentro de uma empresa, vocês experimentarem um pouco desse ambiente também. E aí um dos meus tios, o Antônio Linhares, ele conseguiu para mim um estágio na Paranasa. Então eu fui para a Paranasa, que era uma empresa que fazia obras industriais em Belo Horizonte, grandes obras industriais, e eu fui para uma obra dentro da Gerdau, um laminador, sabe, uma linha de laminador de aços bem grande, e eu fui o Knowledge Keeper do INDG, hoje Falcone. Então eu ficava atrás dos caras da Falcone aprendendo tudo sobre gestão. Então pensa, nós estamos falando de 2010, eu ali numa obra gigantesca, a maior obra da história da Paranasa naquele momento, acompanhando o pessoal do INDG sem muita experiência. Eu era um empresário de vôlei e estava ali agora como estagiário, assistente de qualidade e processos, e comecei a aprender com eles, sabe, mapear processos. Então a gente andava pela obra, era muito comum os apontadores, né? Então, quantos equipamentos estão nessa obra? Quantas pessoas a gente está gastando aqui? E a gente ia fazendo todo o trabalho de gestão, um trabalho incrível do professor Vicente Falcone, né? Uma metodologia maravilhosa, o gerenciamento pelas diretrizes, né? As metas operacionais que vão se desdobrando, né? E a gente tinha as reuniões gerenciais, a gente ia olhando o que está acontecendo, acompanhando os indicadores, gestão à vista. Então, era tudo muito inovador para aquela época a gente trabalhar dentro dessa visão com o INDG, né, trabalhando essa metodologia dentro de obra. Então, eu aprendi toda a minha visão sobre processos e gestão nesse empreendimento.
Depois eu fui para o Espírito Santo trabalhar na Lorenzi, era a maior construtora do Espírito Santo, é uma construtora bem bacana também. E aí foi legal porque eu saí daquele ambiente da obra industrial, a preocupação com o pleito, um acompanhamento muito rígido, para uma obra residencial com mais repetição, um acompanhamento talvez um pouco, sabe, menor do que a gente tinha dentro da obra industrial. E nós começamos a trabalhar ali as implementações do PMO, né, do escritório de projetos. Então, a gente trabalha ali definindo as regras do negócio, as regras dos procedimentos, indicadores, e dentro dessa experiência eu fui crescendo e fui conhecendo novas empresas. Da Lorenzi eu fui para a BHG no Rio. A BHG é a maior proprietária de ativos imobiliários hoteleiros do Brasil, e a gente tinha um projeto lá que era um retrofit de mais de 26 hotéis. A BHG vendeu a operação dos hotéis para a Accor, e eu fui também responsável por implementar o PMO desses projetos. Então, foi um projeto riquíssimo, né? Arquitetos do mundo inteiro, pessoas de projeto de várias nacionalidades. Então, foi muito interessante a gente trabalhar com essa área hoteleira, hospitalidade, sabe? É um pouco diferente da obra, que é uma coisa mais rígida, mais dura, né? A hospitalidade ela é mais tranquila, ela é mais leve. Trabalhando no Rio, uma grande experiência. E depois da BHG, eu sigo para São Paulo, para a Tecnisa, também dentro de uma construtora dentre as mais inovadoras do Brasil, né? Uma construtora muito tradicional, um histórico de entregas riquíssimo, para organizar. Era uma empresa de 43 anos, mas mais madura, mas que precisava de um pouco de inovação, um pouco de transformação digital, e eu fui o responsável também por levar algumas melhorias de processo, arquitetura de dados, né? Um pouco de inteligência artificial também, já dentro da Tecnisa. Foram experiências muito interessantes, e aí eu fui picado por esse tema da industrialização, né? Estou aqui hoje na Steel Corp, uma empresa que o principal acionista é o Roberto Justus. Então, um cara, um ícone do mercado brasileiro, se propõe a reinventar a construção, a revolucionar a construção civil através da industrialização. Então, um chamado imperdível para esse novo cenário que a gente está vivendo e que casa muito bem, né, com o que a gente precisa, né? Esse avanço da construção na digitalização, na melhoria de processo, na criação efetiva de dados para que a gente possa tomar melhores decisões, antever decisões. Então, é uma carreira um tanto quanto curiosa. Sou um administrador de formação, todas as minhas vivências, MBA e cursos na área de desenvolvimento humano e psicologia positiva, e que trabalho fortemente na área de inovação, PMO, transformação digital, dentre esses ambientes aí que eu citei. Então, é o que eu fiz até chegar hoje. Espero ainda continuar seguindo e trilhando esse caminho bem bacana de aprendizado contínuo. Excelente, excelente, Luiz. Você tem uma jornada aí. Parabéns, meu amigo, parabéns. Você passou por grandes empresas, né? Está numa empresa muito inovadora, né? Sim. Que é a Steel, e com um desafio gigantesco para o mercado. A missão de vocês é uma missão gigantesca, né? Admirável que vocês estão fazendo, o projeto de vocês, até porque a construção civil brasileira ela sofre muito ainda com essa falta de industrialização, a baixa produtividade, falta de mão de obra. Então, quando você pensa em um projeto, né, de industrializar como é o steel frame, né, cara, é excepcional. Claro, sim, né, sim. que tem os desafios, né? Sempre tem os desafios, né? Que às vezes o desafio é o custo, o desafio é a logística no Brasil, né? Porque a gente sabe como é que é também, então são vários. Mas fala um pouquinho pra gente, Luiz, sobre esse desafio da Steel Corp, né? Essa missão que vocês têm, né? Essa missão de industrializar, de levar, né? A gente já conversou um pouquinho sobre esse desafio de vocês chegarem ali a um custo para conseguir levar o steel frame também para a possibilidade do Minha Casa Minha Vida, né, que seria sensacional, né? Fala um pouquinho aí de desafio para a gente. Maravilhoso, o desafio é enorme. Você citou muito bem dois grandes desafios, né? Um deles, o desafio da competitividade no custo, né? Então, esse é um bom desafio que a gente tem vencido
dia a dia. O desafio da logística, né? Como que a gente pode transportar, como é que eu garanto a entrega de milhares de casas, né, para todo o Brasil. Então, também é um grande desafio. Mas a nossa visão sempre foi uma visão de muita resiliência, foi de realmente encarar essa responsabilidade de liderar esse mercado na indústria brasileira. E todo mundo que se propõe a encarar esse desafio de frente, liderar, andar na frente, ele tem um caminho, né, que é um caminho de erros, acertos. Então, a gente tem tateado muito bem o mercado, entendido cada ano que passa melhor o nosso papel dentro dessa indústria e nós temos avançado muito. Então, quando você fala, por exemplo, de custo, esse é um das nossas grandes ambições, né? Então, hoje a nossa casa ela é uma casa que já tem um custo muito competitivo. Nós já temos recebido aqui grandes construtoras, grandes incorporadores muito interessados em conhecer melhor a casa. Então, a gente já tem uma série de vantagens, né? Quanto à construção tradicional, no que se refere até à qualidade dos produtos, a qualidade acústica, a qualidade térmica, a velocidade dessa construção, a redução do desperdício, né? A limpeza que uma obra industrializada oferece. É até difícil, assim, para o nosso drive que veio da construção tradicional, andar numa obra industrializada, você fala assim, não, mas peraí, está acontecendo obra mesmo? Isso aqui parece estar meio parado, porque é tão limpo, é tão organizado, que a gente tem até dificuldade de entender assim, esse cenário. Mas nós estamos trabalhando com uma visão muito grande de design for manufacturing. Então, como eu projeto essa minha casa para que ela possa ser melhor aproveitada dentro do meu ambiente fabril, como é que as minhas máquinas, como é que a minha produção absorve melhor esse produto, né? Qual o melhor tamanho de painel, qual a melhor máquina e linha para produzir cada um dos nossos produtos, padronizar os nossos produtos, né? Então, ter um catálogo de casas que oferece diversas possibilidades dentro das faixas do Minha Casa Minha Vida e já com custos muito interessantes. Então, é um desafio que ele é vencido dia a dia com muita resiliência, com muita força e com muita inteligência. A indústria, construção industrializada, eu estava dizendo para você, é uma construção da precisão, do milímetro. Então, toda a cadeia de valor tem que ser muito bem conectada. As comunicações têm que ser muito bem feitas. A industrialização ela exige um aprendizado muito rápido, os ciclos são muito rápidos. Então, isso é bacana, porque numa construção tradicional, vou ali 2, 3 anos para entregar um empreendimento, para eu fazer uma lição aprendida. Aqui não, 5, 7 meses o empreendimento está entregue, então você aprende mais rápido, evolui mais rápido. Então, são desafios que a gente vem vencido aí com a nossa inteligência, uma equipe genial que trabalha aqui dentro do Grupo Chilcop. Então, nós estamos muito animados com o futuro da construção industrializada e o que a gente tem feito no presente para liderar realmente essa indústria. Excelente, excelente, Luiz. Até no podcast anterior, a gente trouxe o tema de planejamento de obras. Né? Perfeito. E uma das coisas que a gente discutiu lá no podcast anterior foi que vem primeiro o orçamento ou o planejamento. Né? E a gente sempre diz, a gente defende muito que o orçamento ele venha primeiro. Né? Você planejar uma coisa que você já sabe quanto custa, ele é mais fácil. Né? No entanto, a gente, das várias obras que a gente acompanha pelo Brasil inteiro, a gente percebe que ainda a falta desse planejamento preliminar, a falta do básico, né? Que é muitas vezes você iniciar uma obra até sem o projeto. Né? Então, você não tem todos os projetos ainda e já começou a obra. O que na construção industrializada, essa falha de processo não permite. Né? Porque, como você mesmo disse, existe as várias fases que precisam ser seguidas e o erro ele é quase zero, tem que ser quase zero, porque diferente né, daquela mania né, que ainda a gente vive muito na indústria da construção, que é corrige na obra. Com a industrialização, isso reduz, mas se exige
que se planeje com muita antecedência, no nível de detalhe, projetos bem detalhados. Eu imagino que essa iniciativa, né, seja talvez assim, uma das primeiras que vocês encararam, né, que é conseguir fazer esse planejamento detalhado, esse acompanhamento. E aí, Luiz, dentre essas iniciativas que vocês têm implementado para conseguir atingir esse sucesso que vocês têm conseguido alcançar, qual foi a iniciativa que mais impactou a operação? Né? E aí a operação de vocês é muito diversificada, né? Tem a operação da fábrica, a operação da logística e a operação da montagem, né? Fala um pouquinho sobre o que mais impactou a operação de vocês como um todo, a iniciativa mais impactante. Boa. É difícil até da gente, tantas iniciativas em paralelo, né, e que a gente precisa tocar, mas aqui a gente tem uma visão muito boa de processos, então a gente começou com o básico bem feito. O que é o básico bem feito? Desenha a macro cadeia de valor, né? Quais são os principais processos. Então, desde a captura de novos negócios até o final na assistência técnica. Depois que você define essa linha, você vai ali área a área, mapeando os processos e descobrindo ali todas as interfaces, as informações que são necessárias dentro de cada interface, qual o input e qual o output, né, de cada processo. Então, que informação que eu tenho que alimenta, que informação orçamentos recebe do comercial para fazer um bom orçamento, que ele leva isso para dentro da área de planejamento, para que eu tenha um bom planejamento, que planejamento consiga levar para projetos, para que eu desenvolva esse produto, para que eu tenha um cronograma de projetos, para que esse cronograma de projetos converse com o cronograma da fábrica de produção, que o cronograma de produção converse com o cronograma da obra. Então, é uma exigência muito grande que exige essa visão do todo, muito sistêmica do processo. Então, a grande iniciativa, ela foi conectar todas essas áreas, começar a imaginar quais os sistemas cada área utiliza e como a gente poderia ligar tudo isso a um grande banco de dados, que é um data lake que a gente tem aqui dentro da Steel Corp, e a partir dessas informações, da melhoria do processo, eu tenho uma melhor qualidade do dado. Com um dado de qualidade, eu consigo tomar boas decisões e eu vou aprendendo mais rápido e melhorando mais rápido. E aí, dentre todas essas iniciativas para a gente de canteiro, operação de obra, nós começamos pela programação semanal de serviços, né? Então, o que eu vou programar dentro do meu planejamento, dentro do canteiro de obra, qual é a programação da semana? Quais equipes vão trabalhar em cada pacote, em cada atividade? O porquê que eu não cumpri ou eu cumpri essa atividade? Então, a gente começou a ir por onde era mais complexo, talvez, porque um grande problema da construção civil era que a gente tinha muitos indicadores e softwares que trabalhavam mais back-office, mais uma área de planejamento, de orçamento, e quando a gente chegava no canteiro, a gente ainda era muito manual, era tudo ainda muito no lápis, no papel, né? Então, começar já digitalizando o canteiro, trazendo e capturando informações em tempo real de onde as coisas acontecem, foi uma iniciativa também muito importante que a gente tomou. Então, a gente tem que fazer escolhas, né? Então, dentro dessa cadeia, você não consegue atender a todas as áreas no mesmo momento, então nós começamos ali dentro da obra mesmo, sabe? Dentro da operação da obra, implementando ali algumas visões de Lean Construction, de programação semanal de serviços, e para nós o que é muito importante, algo que esteja ligado à qualidade, às fichas de verificação de serviço, né? A industrialização, ela exige uma documentação e um controle muito interessante sobre tudo que é feito, né? Por ser algo novo, por ser sistemas novos, a gente tem que ter sempre ali uma preocupação muito grande com a qualidade, com como todos aqueles painéis são montados, se a estrutura e o projeto estrutural foi bem executado em campo. Então, essa foi uma iniciativa que nos trouxe uma riqueza de detalhamento dentro da operação muito bacana,
e que foi feita em parceria com a Mentor, né? Hoje é o nosso software de captura dessas informações de campo, desde a programação semanal até as fichas de verificação de qualidade e agora chegando até a liberação de medição. Então, nós vamos ali passo a passo. Então, olha que maravilhoso você ter todo esse controle do que eu programei, do que eu executei, se está aprovado ou se não está aprovado pela qualidade. Se está aprovado, eu tenho a certeza que eu posso pagar esse fornecedor. Então, é uma governança e uma segurança dentro do canteiro de obras que raramente é visto. Dentro do canteiro vale tudo. É igual você falou, na construção tradicional, a gente dá jeito em tudo, a gente resolve problema de tudo quanto é jeito, a gente documenta muito pouco, a gente registra muito pouco, e aqui a gente tem feito esse trabalho dentro dessas iniciativas e de várias iniciativas que a gente tem. Essa foi uma iniciativa que trouxe muito retorno, um sucesso bem bacana, porque hoje a gente tem índices melhores de qualidade, a gente consegue entender melhor por que a gente não cumpre as nossas programações, a gente registra as nossas qualidades. Então, essa qualidade, essa não conformidade, ela está ligada a projeto? Ela pode melhorar? Foi um erro de projeto? Foi um erro de execução? Tem alguma situação que eu posso olhar a minha norma técnica? O meu procedimento está atualizado conforme eu estou executando? Então, perceba que esse pedaço, ele te faz um ciclo maravilhoso de aprendizado para todas as áreas da empresa. Então, eu projeto melhor, eu orço melhor, eu planejo melhor, porque eu estou capturando esses dados e eu vou aprendendo, crescendo. Então, é uma iniciativa que gera bastante retorno para a gente aqui hoje. Excelente, Luiz. Eu lembro quando a gente conversou de implementar a programação de trabalho no Mentor também para a fábrica, né, que foi o desafio que vocês trouxeram para a gente lá atrás, que foi, Jairo, a gente já usa o Mentor para fazer a programação semanal, para controlar a qualidade, isso para a obra. Mas agora a gente quer fazer para a fábrica. Aí foi o desafio que vocês lançaram para a gente. Senhor Luiz, a gente consegue sim trabalhar isso. Vamos trabalhar junto, desenhar esse processo para que isso funcione também para a fábrica, que foi o que vocês conseguiram implementar também com muito êxito, né? Mas aí tem um ponto mais importante, né, que eu vejo, Luiz, que é essa maturidade que vocês têm e conseguem implementar sobre a visão, processo, tecnologias, né? E às vezes um grande erro, né, que algumas companhias ainda cometem quando se fala de inovar, de tecnologia, é colocar a ferramenta, a plataforma na frente, né? E eu falo, não pode ser assim, né? Porque o processo ele tem que ser desenhado para que a ferramenta se encaixe dentro daquele processo. Porque nada adianta você pegar uma ferramenta, começar a usar sem que ela esteja alinhada aos processos que a empresa tem, né? Então, ter alguém com a mente, com essa cabeça, com essa visão do todo, processo, pessoas, tecnologia, é um grande diferencial. É um grande diferencial para fazer com que isso aconteça no dia a dia. Né? Então, assim, eu sei que ter o Luiz aí dentro da Steel é um diferencial muito grande para fazer todo esse processo rodar. Mas aí, Luiz, fala para a gente também, para quem está nos ouvindo aqui, como que funciona essa programação lá dentro da fábrica. Quem é que faz a programação? Quem é que vai lá apurar o que foi feito? Quando tem uma não conformidade, quem vai lá corrigir? Abre um pouquinho a casa aí da Steel para falar para a gente nesses detalhes como é que funciona lá dentro. Feito, maravilhoso. Como você falou muito bem, as pessoas são o grande diferencial das empresas, né? Então, obrigado pelos elogios, mas quero deixar aqui registrado que a equipe de GEL, de Gestão de Excelência Operacional, que trabalha toda comigo, é uma baita equipe, um pessoal muito bom de trabalho. Então, a equipe toda capitaneia muito bem esse trabalho aqui dentro. Espero que eles estejam assistindo a gente, viu? Oi? Espero que eles estejam assistindo a gente e ganhem esse elogio aí ao vivo. Não assistir, vão compartilhar, vão dar o like. Então, a equipe GEL em peso
por favor, façam bonito aí, porque eu estou elogiando todos vocês Sim. aqui em público, porque vocês, logicamente, merecem. Vamos abrir um pouco, então, essa caixa de ferramenta. Nós temos, dentro do GEL, que é essa área de gestão de excelência operacional, PCP da fábrica, responde ao GEL. Então, a gente tem todo o planejamento da fábrica já ligado, primeiro, ao planejamento de projeto, ao cronograma de projeto, cronograma da fábrica e o cronograma da obra. São todos ligados. Então, eu consigo acompanhar se o projeto vai atrasar, o que vai impactar na minha fábrica e o que vai impactar dentro da minha obra. Então, mas dentro da fábrica hoje a gente tem um PCP, ele é quem faz toda essa programação, ele olha para a necessidade da obra, faz toda a programação do que a gente tem que fazer dentro da fábrica, essa programação vai para as equipes de serviços, líderes da fábrica, e a nossa equipe de qualidade, através dos inspetores, estão ali no tablet, andando a linha, acompanhando a linha, registrando tudo que acontece dentro de um painel. Então, todas as não conformidades são apontadas e dentro da rotina da fábrica, a gente tem a reunião de qualidade que é diária. Então, todos os dias, 13h30, está a fábrica, através do seu coordenador de produção, Patrick, um baita profissional, ele é quem lidera essa visão e ele pede para a qualidade. Me indica aí o que a fábrica pode melhorar, quais são as não conformidades identificadas. Tudo isso é acompanhado através de um dashboard do mentor dentro dessa reunião, e aí as ações são tomadas para que a gente possa reduzir essas não conformidades, corrigir esses erros. Então, dentro dessa reunião, está a equipe de projetos, está a equipe de obra, está a equipe da fábrica, qualidade. Então, a gente tem essa rotina muito importante acontecendo dentro da fábrica. Então, a gente consegue garantir a qualidade do painel, de todas as estruturas e produtos que são enviados para a obra, que eles tenham passado por uma rigorosa inspeção da qualidade, para que eles saiam daqui todos já prontos, aprovados, para que eu não tenha um retrabalho na obra. Então, era muito comum a gente, por exemplo, chegar com esse painel na obra, esse painel não tinha sido inspecionado, então estava faltando, por exemplo, uma land pet no painel. E aí você tem esse painel na obra, resolver esse problema, isso causa atraso, isso atrapalha todo o nosso cronograma. Então, a gente aprendeu, a cada vez que a gente erra, a gente aprende, melhora, a gente melhora as nossas fichas de verificação, a gente identifica melhor o erro e a gente aprende com esse erro para que ele não aconteça novamente. Então, é toda uma organização, um ecossistema acontecendo muito bacana e com uma disciplina de execução, né, Jairo? A gente vê que um grande drama das implementações dos projetos de melhoria em obra é a disciplina da execução. O cara começa muito bem, daqui a pouco a consultoria sai, o cara larga tudo do jeito que era. Tem um patrocinador muito forte no projeto, esse cara sai da empresa, os caras começam a fazer tudo como era feito antigamente. Então, disciplina de execução, constância, são muito importantes para que esse ecossistema funcione muito bem. Então, abrindo um pouco a caixa preta, é isso que acontece hoje aqui dentro da nossa fábrica, e com esse apoio do mentor. E foi muito legal o que você falou, né? A gente tinha uma dúvida, será que a gente consegue colocar o mentor na fábrica também? Porque olha que interessante, eu olho a fábrica, como esse painel saiu da fábrica, como esse painel chegou na obra. Será que teve algum problema no transporte? Opa, está tendo problema no transporte. Como é que eu melhoro o meu transporte? Chama o pessoal de logística para a gente conversar. Vamos levar em pé? Vamos levar deitado? Então, cara, são muitas situações interessantes que a gente vai aprendendo, melhorando e se tornando cada vez mais competitivo. Excelente, Luiz. E no final das contas, esse processo, né, de integração entre produção, planejamento, qualidade, isso é essencial para o sucesso da operação como um todo, né? Eu percebo que vocês jogam muito juntinho, né? O setor de produção, com planejamento, com qualidade, jogando para fazer o gol do mesmo lado, né? Ali e vencer juntos. Isso é um ponto, às vezes, né, de maturidade, que eu percebo, às vezes, em algumas companhias, que, às vezes, cada setor
está trabalhando de forma independente. Planejamento está preocupado com o seu, qualidade com o seu, produção com o seu, e não existe, às vezes, essa conexão. Então, quando você consegue desenhar, né, um processo, essa integração entre setores, não tenho dúvida, quem ganha é a operação, quem ganha a companhia, porque no final das contas você vai conseguir ter mais sucesso, né, com o resultado do produto final, que é realmente o que interessa, né? E aí, Luiz, você citou uma coisa importante sobre implantações também, né, que é assim, quando tudo que você vai implantar novo, tem um desafio gigantesco, né? Tudo que é novo vai dar um certo trabalho, vai ter um desgaste, vai ter adaptação dos times, né? A gente faz muito isso para várias empresas. Eu já fiz implantação em mais de 200 construtoras. E o que eu percebo, né, das construtoras que conseguem atingir o sucesso com a inovação, com a cultura, né, de trazer um processo novo, é a disciplina no acompanhamento daquele processo. Eu posso citar assim como uma das grandes viradas de chave para o sucesso de qualquer processo novo. É a disciplina no acompanhamento. Porque ainda mais no começo, quando você vai implementar algo novo, se você implementa, não tem um dono daquele processo, se você só treinou as pessoas para fazer e você largou a mão, se você não está acompanhando no dia a dia para saber se está rodando ou não, isso às vezes, muitas vezes acaba fazendo com que aquele projeto ele não funcione, né, por conta do acompanhamento. Que eu percebo que vocês também fazem isso muito bem, acompanham o processo, né, acompanham indicadores, né, do processo também, que é importante. Mas aí, Luiz, abre para a gente, e eu vou aproveitar hoje para pedir muito para você abrir mais a operação. Fala para a gente, Luiz, quais os principais indicadores da operação lá no canteiro, lá na fábrica que vocês controlam, né? PPC, IDP, o que vocês controlam de indicadores dentro da operação, que é importante para vocês controlarem? Perfeito. Hoje, basicamente, a gente trabalha com 4 grandes linhas de indicadores, né? Então, que estão ali dentro dos tradicionais prazo, custo, qualidade e segurança. E aí é muito bom a gente falar sobre isso, Jairo, porque por alguns anos eu imaginava que quanto mais de dashboards eu pudesse ter, de indicadores que eu tivesse, melhor era a minha tomada de decisão. E eu aprendi que é o contrário. Você tem que ser extremamente essencialista quando se trata de indicadores em campo. Então, você tem que focar e se aprofundar muito forte nesses indicadores e eles desdobram, né? Então, quando a gente fala de prazo, logicamente que eu vou acompanhar o avanço físico da obra, né? Eu vou acompanhar o índice de desenvolvimento desse prazo e eu vou acompanhar também a minha produtividade através do PPC. Eu vou acompanhar o IRR, que é o índice de restrição índice de remoção das minhas restrições, né? Então, o que eu apontei de restrição? Qual a minha capacidade de tirar esses obstáculos da frente para que eu continue produzindo? Então, quando a gente fala de custo, nós vamos olhar sobre o faturamento da obra, o avanço financeiro da obra. Dentro de qualidade, né, nós vamos olhar as não conformidades, as fichas de verificação de serviço por item, por pacote de trabalho, se eu tenho uma reinspeção, se elas são aprovadas na primeira inspeção. Isso me faz também ligar aos fornecedores, então eu começo a ter indicadores sobre a qualidade do serviço daquele fornecedor, não aquela qualidade subjetiva que o gerente olha para o Jairo e fala, eu gosto desse Jairo, vou dar nota 10 para ele. Não, aqui é objetivo, então é o sistema e o processo que vão gerando os dados e que a gente vai fazendo ali uma lista dos nossos principais fornecedores e da qualidade dos fornecedores. E os indicadores de segurança, né, que são os indicadores já básicos de segurança, acidente com perda de tempo, sem perda de tempo, todos os desvios de acidente, os relatórios que a gente tem da área de qualidade e da área de segurança, são inspeções que eles fazem, né, nos canteiros de obra e também trazem
uma riqueza de detalhes grandes para a gente, mas a gente hoje tem uma preocupação em, dentre esses 4 principais indicadores, aprofundar dentro desses indicadores, para que a gente não fique olhando muitas coisas, fique gerando uma série de dashboards que daqui a pouco ninguém abre, ninguém entende, ninguém trabalha em cima daquela informação, para que a gente possa ser mais essencialista e trabalhar no que importa para a gente. Então, se hoje você entrega uma obra dentro do custo, no prazo programado, com a qualidade que o cliente reconheça e com a segurança do trabalho, sem acidente, sem nenhuma vítima fatal, você está de parabéns, você está muito acima da média que o mercado tem hoje. Então, a gente foca muito bem os indicadores para que a gente consiga trabalhar de uma forma mais ajustada e que as pessoas consigam acompanhar esses indicadores e entender esses indicadores. Então, quando a gente olha um indicador de produtividade, então, lá nas obras da Ingeform, né, a Ingeform é uma parceira da Mentor também, tivemos obras em conjunto lá, né, as obras das PPPs da fase 1 aqui em São Paulo, a Ingeform usa o Mentor, a Steel Corp também usa o Mentor, era muito legal, porque eles já tinham a visão dos índices de produtividade. Então, eles já conheciam os painéis, eles já sabem, uau, essa semana a gente produziu bem, olha, essa semana a gente teve mais dificuldade. Pô, se a gente teve dificuldade, como é que nós estamos tirando esses obstáculos? Como é que estão as nossas restrições? Elas estão bem catalogadas? Então, você vai crescendo e desenvolvendo uma cultura de competitividade. Então, nós estamos focados em 4 grandes indicadores que resolvem os problemas aí. Se a gente atingir os 4, nós estamos muito felizes e vamos sair satisfeitos. Excelente, Luiz. Isso conta também um pouco sobre a nossa história aqui na Mentor, né? Assim, sobre esses pilares de gestão, de controle, né? Eu, quando fui engenheiro de obra, né, antes de fundar a Mentor, já trabalhei lá no canteiro, já trabalhei como gerente de planejamento, como diretor de obras também, e dentre essas jornadas, eu me conformava ver os setores trabalhando separado, sem integrações de tecnologia. O cara da produção apontava e controlava sua produção separada, o cara do planejamento só pegava o que a produção fez no final do mês para dar o avanço, o cara da qualidade apontava suas não conformidades, mas sem nenhum link com o planejamento, ou seja, todo mundo tinha indicador, mas ninguém conversava com ninguém, ou seja, os números não se conversavam e muitas vezes tinham inconsistências entre o que a produção apontou e o que a qualidade inspecionou. Produção apontou que fez o apartamento 105. Qualidade disse que inspecionou o apartamento 110. Como que é isso? Então, isso era o inconformismo que eu tinha. Cara, não pode. A indústria da construção não pode viver assim, né? Esses mundos, esse universo, isso tem que se encaixar, né? Então, a gente construiu esse ecossistema, né, de funcionalidades no Mentor que permite que você faça a tua programação conectado com o teu planejamento. Então, tu deu a meta da tua equipe, você vai apontar a tua equipe, ela vai gerar a retroalimentação no teu planejamento, interligado com qualidade, né? Ou seja, a qualidade vai saber quando a produção apontou para já dar fazer a inspeção. Se a inspeção é gerada uma não conformidade, a produção já sabe de volta, não precisa alguém falar, porque já está conectado. Quando você promove, né, essa integração dos setores, mas com a tecnologia também integrado, isso muda o jogo da operação, né? E eu vejo assim que esse universo é bem trabalhado ali dentro da Steel, né? E é muito bom ver isso acontecendo, né? A gente tem esse sentimento de que assim, esse processo rodando bem é que a gente está com a missão ali cumprida. Parabéns aí por esse processo, viu, Luiz? Esse é um ponto muito interessante, Jairon, porque assim, o que você contou aí ainda é o retrato
de um número altamente significante do mercado na construção. As empresas continuam ainda com muitos silos organizacionais, cada área tem a sua excelência, tem o seu dado, então nenhum dado conversa um com o outro. Então, o que você falou, a produção, ela dá o índice de produtividade dela, planejamento fala que é outro, o financeiro fala que a obra não avançou aquilo que está apontado ali no campo. Então, a gente tem uma diversificação muito grande de dados, informações, planilhas, muito Excel, né? E ainda muita informação manual. Então, esse é um retrato muito grande da construção. E é importante, e aí é uma visão que eu tenho para a indústria da construção, que a gente tem trabalhado muito, a gente sempre procurou um software que pudesse fazer tudo. Eu preciso de um RP que faça tudo que eu preciso, que me dê todas as informações que eu preciso, e por muitos anos esse pensamento dominou. Eu preciso encontrar a ferramenta mágica, e essa ferramenta nunca apareceu, porque ela não existe. Então existem vários softwares e várias ferramentas muito boas naquele pedaço do processo, que hoje você não necessariamente precisa de uma única ferramenta que faça tudo. Você pode conectar esses softwares aos seus processos, a um data lake e correlacionar as informações. Então, eu desconheço uma ferramenta como mentor que seja melhor do que o mentor para fazer programação semanal de serviço, apontamento de qualidade, liberação para medição. Então, eu quero essa parte, para mim, muito rica do mentor, uma baita ferramenta. Mas eu tenho um orquestrador de processo que também trabalha me apoiando, mas eu tenho também um software que me ajuda no planejamento. Eu tenho um software que me ajuda na assistência técnica. Então, essa arquitetura e inteligência de processos, hoje ela é um grande diferencial competitivo para as construtoras, incorporadoras, para todas as empresas que querem crescer. Porque quando você trabalha dessa forma integrada, você tem um conceito que é a fonte única de verdade. Então, não tem o meu número do escritório e o número da obra, tem o nosso número. Ele está ligado, é o mesmo processo, é a mesma base de dados. Então, o financeiro utiliza a mesma base de dados que a obra, que utiliza a mesma base de dados para o jurídico, que utiliza a mesma base de dados do fiscal. Então, a gente acaba com os silos organizacionais, trabalha com essa visão conectada e a gente começa a destruir algo que contamina a nossa indústria, que é o nós contra eles. É o escritório que olha e fala assim: nossa, como essa obra é bagunçada, como pode não planejar nada, como esquece de lançar uma nota. E é o cara da obra que fala: aqueles caras abençoados lá no escritório, roupinha bonitinha debaixo do ar-condicionado, que até hoje ela é dominante. Então, uma visão de nós contra eles, o meu dado é o certo, não é o seu dado. Então, quando a gente acaba com essa visão e a gente conecta, e aí a gente tem a visão da Steel Corp. Não tem um dado financeiro, tem um dado da Steel Corp. Não tem um dado de obra, tem um dado da Steel Corp. Se o financeiro precisa de um dado de obra, ele vai entrar dentro da mesma plataforma que a obra utiliza. Então, isso que você falou é muito legal, porque acabar com esses silos organizacionais, conectar sistemas, integrar. Então, a gente tem que estar sempre atento às ferramentas, né? Então, vocês, por exemplo, estão hoje dentro da parceria do ecossistema do Cienge, né? Então, isso é muito importante, porque facilita essa visão de conexão do todo e de várias ferramentas trabalhando para um único objetivo. Então, se você ainda acha, eu brinco muito aqui, Jairo, as pessoas falam, nossa, mas eu uso 8 softwares. Eu falo, cara, o problema não é usar 8 softwares. O problema é você usar 8 softwares que não se conversam. Você entra em um, depois tem que entrar no outro, depois tem que entrar no terceiro. Se você tem tudo conectado e funcionando, você pode ter 50. O processo flui, porque essas ferramentas se integram e você tem uma visão bacana do todo. Isso é muito importante, você falou muito bem. Excelente. Maravilha. Excelente, Luiz. E a gente tem essa visão aqui na Mentor, de integração. A gente faz o que a gente é melhor. Então, quando se tratar
de programação de curto prazo, de meta das equipes, de integrar isso com a qualidade, a gente olha para o mercado e a gente fala, a gente é bom nisso, nós somos os melhores nisso e nós temos que continuar melhorando nisso, né? E a gente vai conectar com os outros softwares que agregam valor para o nosso cliente. Então hoje a gente conecta com o Cienge, com a Senio, conecta, agora construímos a integração com o Prevision também, estamos construindo uma integração com o Unidos, né, que é de RH, para já trazer os colaboradores de forma automática para dentro do mentor, cortar mais uma parte do processo, onde às vezes você tem que cadastrar manual. Então a gente também está de olho, né, no ecossistema para conectar e agregar mais valor para o nosso cliente, que é isso que importa no final, né? Todo mundo quer uma solução, e às vezes a solução é a integração de dois softwares, né? Então aqui a gente também tem essa mesma visão. Luiz, mas fala pra gente, quando você vai contratar um software, uma plataforma, né? O que você observa? O que você faz se você tomar a decisão naquele software específico em relação ao outro? Qual o insight que a gente pode trazer aqui na hora dessa definição? O que é importante observar? Boa, você falou muito bem. Primeiro, um software que atenda o processo e não o contrário, não um processo que atenda um software. Então, a primeira visão que a gente tem é: eu tenho este processo, ele está desenhado, eu conheço bem esse processo. Que ferramenta agrega valor a esse processo? Que ferramenta torna esse processo mais rápido, melhor, mais intuitivo? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é se esse software ele me dá acesso aos dados. Também é muito comum softwares que capturam todos esses dados, mas ele não te entrega os dados. Ele retém esses dados para ele. E esses dados, no nosso entendimento, eles têm que ser da companhia. Então, a gente trabalha somente com softwares que possuem APIs e que eu possa conectar essas APIs ao nosso banco de dados. Então, são duas premissas básicas para a gente começar aqui. Atende ao processo, agrega valor ao processo? Show. Tem API, o dado é meu, vou conseguir conectar, levar para o meu data lake? Show. Passou nesses dois pontos, nós vamos começar a perceber a intuitividade dessa plataforma. Existem plataformas ainda que são difíceis de usar, que são complexas, que exigem muitos cliques, e a gente tem que perceber que é uma indústria que a gente está ali, mesmo com a industrialização, a gente tem que, às vezes, não tem os melhores aparelhos, né? Os botões têm que ser mais intuitivos, para que ele tem que servir desde a equipe mais operacional até quem toma a decisão. Então, ele tem que ser, né? Ele tem que oferecer uma experiência de usuário. E olha que chique que fica a indústria da construção, porque nós hoje percebemos a experiência do usuário. Como é que é para usar esse software? É fácil, é difícil, é legal, as cores, é intuitivo. Então, a gente também utiliza essa visão para a gente poder trazer um software para o nosso ecossistema. E algo que eu falo muito: quem são as pessoas por trás do software? Isso, para mim, importa muito. Elas são pessoas dispostas a crescer? Como é que eles trabalham o roadmap deles, sabe? É uma empresa que foca no cliente ou ela está focada na ferramenta, não quer saber da minha opinião e você vai fazer o que você acha que é melhor? Então, o quanto essa empresa escuta o seu cliente, o quanto ela melhora a ferramenta baseada nas experiências reais de campo. Isso para a gente também é fundamental. Então, são esses pontos que a gente trabalha para escolher uma ferramenta. Lógico, depois a gente tem todas as condições econômicas, preço, né? Toda a parte mais de negociação, mas esses pontos são inegociáveis aqui para a gente, para que uma empresa, um software, possa entrar dentro do nosso ecossistema aqui, Steel Corp. Excelente, excelente, Luiz. A gente tem um ponto importante aqui de filosofia da Mentor, que como a gente trabalha com muitas filosofias que agregam dentro da eficiência da operação lá no canteiro, a gente olhou para a nossa plataforma e pensou assim: olha só, o indicador ele é importante não só para alta direção, nem só para alta gestão,
mas o indicador é importante principalmente para aquele encarregado, para aquele gestor ali no canteiro. Então, a gente desenvolveu um software e um aplicativo que fosse simples, intuitivo, para que o cara da operação ele consiga fazer o input de dado e ele já consiga ver também qual é o indicador dele. Porque, no final das contas, é um processo ou uma plataforma que não traz o indicador, ele vai ser mal utilizado, a pessoa não vai perceber o valor. Né? Então, a gente tem muitas operações de clientes que quem faz o apontamento da produção é o próprio encarregado. Né? Uhum. Então, assim, isso gera uma condição muito saudável de competitividade dentro do canteiro. Né? A gente tem até casos aqui que o encarregado, como ele já consegue ver qual é o indicador dele, qual é o PPC dele, e também consegue ver o do parceiro dele. Então, assim, em alguns casos, os caras apostam, no final da semana, quem vai pagar o refrigerante é você. Né? Isso é interessante, assim, porque você envolve as pessoas do processo que estão lá no chão de fábrica dentro da operação, né? E não deixa eles de fora disso, porque às vezes a gente ainda percebe que alguns processos, o cara recebeu ali, quando é muito analógico, quando é no papel, o cara recebeu qual a meta dele. Ele foi lá, colocou a produção que ele fez, não sabe qual é o indicador dele, não sabe qual é o resultado dele final, ele não consegue indicar qual foi a dor dele, né? E a gente trouxe tudo isso, né, para dentro do mentor, porque o cara aponta, ele já consegue ver o farolzinho dele vermelho, pô, o PPC tá baixo, ele já consegue justificar ali, né, colocar um plano de ação, qual é a causa de não cumprimento, né, que a gente chama que é a ocorrência dele. Então, isso vai trazendo mais eficiência, né, e conhecimento da própria empresa sobre o seu chão de fábrica. Porque muitas vezes, quando você está falando só com o gestor da obra, está ouvindo só dele, ele tem uma visão, ele tem uma concepção sobre qual é o problema. Agora, quando você desce isso, cara, vai surgir tanta coisa que se tu não escutar aquelas pessoas, você não está conseguindo aproveitar ao máximo das oportunidades de melhoria que a tua empresa tem. Então, a gente, como missão, né, de empresa, a gente tem que, na nossa missão, facilitar, né, essa acesso ao dado em todos os níveis da operação. Então, essa é uma das grandes missões aqui na Mentor. E é legal, Jairo, porque a gente está num ambiente com muitos engenheiros, então a gente tem um raciocínio mais dentro matemático, do cálculo, né? Mas para além dos indicadores e dos cálculos, a gente tem algo que afeta a produtividade, aí como uma visão mais comportamento humano, psicologia positiva, que é engajamento e pertencimento. Isso faz com que o colaborador também se torne mais produtivo. Quando o colaborador tem clareza do que ele quer fazer, já é um ponto muito legal. Porque às vezes o cara não tem direção nenhuma. Ele chega lá todo dia e tem que perguntar: o que eu vou fazer hoje? Como é que vai ser hoje? Para onde que eu vou? Como é que vai ser? O que eu tenho que fazer? Eu tenho uma meta? Eu posso fazer 2 metros? Eu tenho que fazer 10? Então, quando você primeiro começa a dar direção para o colaborador, você já tira dele parte do estresse cognitivo ali do dia a dia e que a gente sabe que tem muito em obra. E quando você coloca ele dentro do indicador, vendo a fotinho dele ali, vendo a equipe que está, né, trabalhando com ele, atingindo as metas, você vai trazendo esse engajamento e esse senso de pertencimento. O cara vai vendo ali a estrutura crescer e avançar e ele vai sentindo parte daquilo ali. Ele vai se engajando e ele vai trazendo outras pessoas com ele. Porque para que ele possa continuar evoluindo, ele precisa olhar cada vez mais para frente e imaginar: nossa, essa semana eu vou fazer isso, mas daqui 6 semanas, 4 semanas, o que eu tenho para fazer? O que eu tenho que comprar? Já solicitamos o material? Já está tudo aqui na obra? Então,
perceba que é um movimento que vai também humano, ajudando a empresa a crescer. E saúde mental, clareza, direção, engajamento, pertencimento, eles afetam a produtividade. Então, você ofertar isso para o seu colaborador, você traz um ganho de produtividade que às vezes a gente não consegue medir, porque nós estamos fugindo um pouco do campo matemático, mas que ele acontece e eu já vi isso florescendo em muitas linhas de operação e é muito bacana acompanhar o colaborador se engajando, crescendo, dando ideias, se sentindo parte, né, daquela implementação, daquele projeto. Isso faz toda a diferença. Excelente, minha amiga. Nós estamos falando de cultura, né? A cultura Sim. é a empresa que consegue promover, né, esse nível cultural, né? Que as pessoas se sentem parte, né? Então, isso é muito importante. Luiz, a gente está chegando ao final aqui do nosso podcast e eu vou te pedir para deixar aqui um insight mais valioso para as empresas, para as pessoas que vão nos assistir, sobre se você pudesse indicar uma única iniciativa para as empresas que querem começar implantar uma cultura de inovação, qual seria essa única iniciativa que seria o ponto de partida? Maravilhoso. Aqui eu tenho uma visão. Nós estamos na era da IA, na era dos agentes da IA, né? Então a gente tem percebido um hype muito grande sobre essa nova era e que é muito bacana e que realmente é incrível e nós estamos muito animados com isso. Mas se a gente não tiver cuidado, isso vai ampliar os silos, vai aumentar as distâncias. Então, o meu insight valioso para você você quer ser uma empresa AI first, seja process zero. Então, comece a trabalhar processo, reveja processo. Essa é a época mais propícia da história da indústria da construção para a gente fazer o básico bem feito. Então, é mapear processo, é identificar os seus gargalos e é procurar as ferramentas baseadas no que você desenhou. Então, esse é um processo que não tem hype, esse é um processo que não traz curtida, sabe? Mas esse é um processo que faz toda a diferença. Então, de tudo que a gente vem falando, tudo começa pelo processo. Se nós estamos numa visão de que os dados vão ser, né, o grande diferencial, as empresas que têm dado, não para tomar decisão, mas para antever decisões, né, e se preparar para um futuro cada vez mais complexo, a gente precisa pensar nossos processos. A gente precisa dar 2 passos para trás e começar a voltar lá, folha A4, A3, desenha o processo, área a área, identifica chaves primárias, quais softwares fazem o que dentro desse processo, para que você possa ter uma implementação de um software ou de um produto inovador com maior facilidade, com maior taxa de sucesso. Então, não sei se é o insight que as pessoas esperavam, Jairo, mas na minha visão é o que faz a diferença mais do que nunca. Falar de processo se tornou essencial para que você possa desfrutar e aplicar todas as funcionalidades da inteligência artificial e dos softwares que estão cada vez mais potentes e melhores. É um pouco sobre isso. Excelente, meu amigo. Compartilho dessa tua dica, até porque a gente vive isso no dia a dia aqui, né? E muitas vezes a gente vai fazer a implantação numa companhia e a gente percebe ali que ainda tem uma lacuna de processos para antes de ter que chegar na tecnologia, né? Que às vezes aquela companhia ainda não percebeu. Só que a gente sempre foi muito... não costuma olhar para o problema e deixar ele de lado e não ajudar, né? Aqui na Mentor, a gente se desafia o tempo todo. Sim. Como que eu posso agregar mais valor para o meu usuário, para o meu cliente? Então, o que a gente fez alguns anos atrás? A gente fundou uma outra empresa do nosso grupo, que é a Planege, que nessa empresa a gente faz o quê? A Mentor é focada em tecnologia. A Planege é focada em processos e acompanhamento
de obra. Então, muitas vezes quando aquele cliente ele chega e às vezes ele não tem o planejamento de obra dele ainda para usar a programação semanal, para usar, o que a gente faz? Assim, olha, a gente consegue te ajudar nesse desenvolvimento do processo. De duas formas. Muitas vezes a empresa precisa já começar jogando. Então a gente consegue fazer o planejamento para ela nesse caso. Fazer o orçamento de obra para ela nesse caso. No entanto, a gente tem um braço que também a gente faz a transferência da inteligência do processo. Então o que a gente faz? A gente vai entrar, vai fazer um diagnóstico de como é que aqueles processos da empresa funcionam, quais são os gargalos, né? Conecta com a tecnologia, falou assim, olha, a tecnologia vai te possibilitar isso, o mentor consegue fazer isso, para isso a gente vai ter que pegar esse teu processo que não está ainda maturado, não está desenhado e juntar essas duas coisas. Então aí é o mundo ideal, é o mundo que acaba se tornando um mundo perfeito no sentido de trazer essa integração entre a melhoria de um processo que às vezes está defasado, às vezes tem rupturas com a tecnologia. E isso tem dado muito certo. Né? Então, assim, foi uma virada de chave, né? Até porque quando a gente pega, às vezes, companhias que tem mais estrutura, que tem mais um back-office ali, você vai ter um time que vai ajudar nessa implementação. Mas muitas vezes, quando você tem, às vezes, uma empresa que às vezes não tem essa estruturação toda, não tem esse back-office, mas ela quer ser organizada, mas ela quer ter o indicador dela, ela quer controlar a eficiência dela. Então, a gente levou essa possibilidade através desse segundo braço nosso, né? E tem sido um trabalho maravilhoso, assim, poder ajudar as empresas não só com tecnologia, né, mas também com avanço, com cultura, e é excepcional esse trabalho que a gente tem feito também, Luiz. Perfeito, sem dúvida, Jair. Eu sou um testemunho como cliente, né, do que vocês fazem, do trabalho que vocês fazem, da disponibilidade que vocês têm, das melhorias ao longo, né? O mentor que eu uso na Steel é melhor que o mentor que eu usava na Tecnisa. Isso é muito interessante. A ferramenta evolui. Então, você também e toda a equipe, né, estão de parabéns por pensar dessa forma. Eu acho que você teve uma visão muito interessante quando conectou o planejamento, a ferramenta, né, processo, a tecnologia num grupo só. E certamente as empresas que decidirem por esse caminho estarão muito bem atendidas, ficarão muito bem satisfeitas. A nossa parceria é longa, é duradoura, ela atinge a todos os nossos empreendimentos, né? Então, nós seguiremos assim, evoluindo, continuando, né, essa nossa parceria cada vez nessa visão do ganha-ganha, para que a gente possa seguir transformando essa construção, assim como você é um inconformado, eu também, e juntos nós estamos aí fazendo a nossa parte, que quem esteja aqui nos escutando também possa entrar para esse time. A Steel Corp já era uma empresa de apenas 3 anos, fizemos esse mês 3 anos, então para quem acha assim, mas minha empresa está começando agora, nossa, é muito difícil estruturar, isso é só para empresa grande, de muitos anos, não, são para todas as empresas, então nós somos um exemplo bem real sobre de como não importa a idade, não importa, você tem que começar, e começar com parceiros certos, da forma certa é muito importante, eu indico o mentor certamente aí pelas nossas experiências ao longo desses anos. Excelente, meu amigo, é sempre uma satisfação falar com você. Às vezes vou a São Paulo, estou na correria, às vezes não dá para a gente se encontrar, mas você está sempre convidando, eu também sempre te convido, né? Te fiz o convite agora para vir dos Lençóis e vou te aguardar aqui. Vou te aguardar aqui. Me aguarde, esse é imperdível. Excelente, meu amigo. Obrigado pela sua participação, uma participação de peso aqui, com muitos insights interessantes, né? Não tenho dúvida que quem assistir esse podcast vai ter muita coisa interessante para agregar, né, como profissional, como empresa. Mais uma vez, obrigado, meu amigo. Valeu, obrigado, Jairon, pela oportunidade. Alana, foi um prazer e privilégio estar aqui com vocês. A gente é que agradece por ter compartilhado aí sua experiência, sua visão sobre gestão e tudo que você vem construindo aí ao longo da sua carreira. Eu falo sempre para o Jairo que é sempre muito bom a gente receber profissionais que fazem a diferença no mercado. Viu? Parabéns. Obrigado.
E se você que chegou até aqui, muito obrigada pela audiência, pela companhia. Se esse episódio agregou valor para você, já deixa seu like, já siga a gente nas redes sociais, @mentorconstrução, no Instagram, no TikTok. Deixa aqui nos comentários também o que você quer ver nos próximos episódios, a gente quer ouvir vocês. E obrigada pela companhia, gente. E até o próximo episódio. Obrigado. Falou, meu amigo Luiz. Grande abraço. Valeu, abraços! Tchau, tchau. Até mais.